No ar, Perfil Poder, um programa de entrevista, uma entrevista diferente daquela que você vê normalmente nos outros canais de televisão. Conosco, Roberto Liviano. Roberto Liviano. Ele nasceu em São Paulo e passou a infância na Barra Funda. Apesar de ter sido uma criança tímida, pensou em seguir carreira no jornalismo ou na diplomacia, revelando desde cedo o gosto pela escrita e comunicação. Em suas horas vagas, aprecia música, de música popular brasileira a jazz, e é torcedor do São Paulo, time do coração. Pai da Lígia, do Rodrigo e da Laura, é uma figura central no cenário jurídico brasileiro. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, construiu uma sólida carreira como procurador de justiça. Seu caminho é marcado pelo engajamento em temas de ética, combate à corrupção e transparência. Roberto Liviano é o convidado de hoje do programa Perfil Poder. Como vai, Roberto? Uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com você, Não, querido Maluf. A honra é nossa, meu querido Roberto. A honra é nossa. Conheço muito o seu trabalho em defesa deste país, porque é isso que você faz, defender contra a corrupção, pela ética, e fico muito feliz que você tenha vindo hoje conversar conosco. Você nasceu em São Paulo, viveu na Barra Funda e em Pinheiros, como eu já disse na abertura. É verdade. E como é que foi a infância? Como eu disse, como você mesmo disse, eu era uma criança tímida, uma criança reservada. Na verdade, eu deixei de ter essa característica da timidez mais para frente, quando eu tive a oportunidade de estudar Direito no Largo São Francisco. Aí que eu me soltei mais, quando fui para o Ministério Público, mas eu sempre fui uma criança, um adolescente bastante reservado, bastante tímido, né? Mas não parece. Hoje não parece mais, não. A vida vai te apresentando desafios, né? E você precisa enfrentá-los, vencê-los, né? E é um exercício de sobrevivência, né, Maluf? Sim, senhor. Você advogou? Durante muito pouco tempo, porque eu ingressei no Ministério Público com 23 anos de idade, né? Então, durante um curto período em que eu estudava para o concurso, eu advoguei apenas para pagar minhas contas, para pagar o boleto do condomínio, para pagar o IPTU, mas foi por um período muito curto. E logo entrou no Ministério Público. Entrei no Ministério Público. E ficou quanto tempo ali Bom, até hoje? Sim, 33 anos de carreira. Uhum. Eu ingressei com 23 anos e estou no Ministério Público há 33 anos com grande orgulho. Passei por vários, como todos os promotores, né? Nós começamos como substitutos e começamos por cidades pequenas e vamos galgando os degraus da carreira. Hoje eu sou procurador de justiça, que é o equivalente ao desembargador na magistratura. O procurador é o membro do Ministério Público que atua em segundo grau. Muito bem. Casou? Me casei jovem, né? Me casei com 24 anos e desse casamento tive 2 filhos, a Lígia e o Rodrigo. A Lígia tem 33, o Rodrigo tem 30. Aliás, o Rodrigo está para se casar em breve. Muito né? bem. E tenho mais uma filha pequena, que é a Laura, que vai fazer 7 anos. Tenho 3 filhos. Muito bom. Então são de 2 mães. De 2 mães. Muito bem. E atualmente, está casado? Atualmente não estou casado. Muito bem. Você andou olhando outras coisas, além do direito e do Ministério Público. Você falou em diplomacia, jornalismo. Chegou a cursar algum curso desse? Não, eu digo isso, Maluf, em algum momento durante o estudo, eu estudei no Colégio Dante Alighieri, né? Quando eu estava no ensino médio, eu tinha curiosidade em relação à carreira diplomática, né? Eu tinha uma professora de história que eu adorava, a professora Ana Maria. Ela nos ensinava muito a raciocinar, estimulava o pensamento crítico, as coisas da humanidade. Eu tenho a impressão que esse convívio com a professora Ana Maria me levou a ter um pouco essa curiosidade em relação à carreira diplomática, às relações internacionais, né? Mas eu penso que a questão do jornalismo, Maluf, ela tem a ver
com a minha ligação com a comunicação, né? Eu penso que desde cedo eu gostava muito das aulas de língua portuguesa, sempre gostei muito de escrever, né? Os professores de língua portuguesa, o professor Alceu, o professor William, eu sempre gostei muito de redação, sempre gostei muito de escrever, e essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu escrevo nos grandes jornais já há quase 20 anos, e essa é uma das coisas que me dá mais prazer, o exercício da escrita, né? Eu gosto muito de escrever e eu acho que, de uma certa maneira, eu tenho uma veia de jornalista, né? de comunicador, um pouco de investigar as coisas, né? Você também é palestrante, já fez muitas palestras, e já escreveu livros. Eu sou palestrante, eu fui professor durante vários anos, eu acho que no sentido de compartilhar conhecimento, né? Isso é uma coisa que me traz bastante satisfação e alegria, né? Eu dou muitas palestras e já lecionei, eventualmente, eu dou aulas, eventualmente, em curso de pós-graduação, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Pô, quanto tempo você dedica da sua vida a dar aula, escrever livros? Quantos livros você Quase já 20 lançou? livros. 20 livros? Quase 20 livros, não totalmente escritos por mim, alguns deles sim, e outros obras coletivas, várias delas em parceria com a querida professora Rita Biazon, uma pessoa extraordinária, quem eu admiro muito. Inclusive há 2 livros que estão por ser publicados. Fala um pouquinho do INAC. Você dedica um tempo extraordinário a esse instituto. Fala um pouquinho do INAC. Maluf, o INAC... Bom, eu vou dizer aqui que é o INAC, né? Sim. Instituto Não Aceito Corrupção. Onde nós temos a honra, o privilégio de ter você no nosso time. Agora, um grande comandante. Dando uma colaboraçãozinha modesta. Mas... Uma pessoa que nos ensina muito, né? Para nós é um privilégio ter você conosco. É uma alegria. O INAC, ele é uma realização, é uma bandeira, é uma causa para mim, né? O INAC é uma OCIP, né? Uma organização da sociedade civil de interesse público, é uma ONG, uma organização não governamental, mas é um exemplo raro, Maluf, de uma organização, de uma causa que nasce a partir de uma tese de doutorado, né? Eu cursei meu doutorado na Faculdade de Direito da USP, onde foi orientado pelo professor Miguel Reale Júnior. A minha tese foi sobre controle penal da corrupção. Defendi o meu doutorado em 2004, né? Publiquei o meu trabalho em 2006 e o Instituto, ele é fruto desta tese de doutorado, né? Então eu diria que é um raro exemplo de um trabalho de doutorado que gera como fruto um organismo que nasce e que se mantém vivo e que luta diariamente por integridade. Costumamos dizer que é o combate inteligente da corrupção. O Instituto ele tem 4 linhas de atuação, basicamente: a pesquisa, a construção de uma política pública anticorrupção, a mobilização da sociedade e a educação, né? Eu me realizo muito, Maluf, no Instituto, porque eu sou do universo do campo público, como membro do Ministério Público, mas o INAC é um instrumento de conectar pessoas, de realizar projetos, como o Prêmio INAC de Integridade, que é uma iniciativa em que se pode coletar ideias inovadoras, disruptivas, criativas, para avançarmos no combate à corrupção, onde nós podemos coletar essas ideias do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, de homens e mulheres brilhantes que apresentam estas ideias no campo acadêmico, da tecnologia e inovação, boas práticas de governança, experiência profissional, jornalismo investigativo, jornalismo local, né? Integridade no esporte, ou seja, são 7 categorias do prêmio em que nós contribuímos para a evolução do combate à corrupção, né? Então, o prêmio é um exemplo de uma iniciativa
importante para que nós possamos crescer no combate à corrupção. Mas esse é um exemplo. Tem o seminário, nós temos a luta permanente na advocacy. Fala um pouquinho do seminário. O seminário, todo ano nós realizamos o seminário Caminhos contra a Corrupção, que são 8 painéis muito potentes, muito robustos, conferências. O professor Miguel, ele é a estrela do nosso seminário, está sempre conosco, Renato Nalini também, e outras figuras maiúsculas. Os 3 últimos seminários foram em parceria com o Estadão, mais de 100 mil pessoas estiveram acompanhando o seminário, estamos negociando o próximo seminário para termos um grande parceiro também. É um espaço em que se produz conteúdo de grande qualidade, debatendo os principais temas da agenda anticorrupção, da agenda de integridade, para que nós possamos colocar este assunto em pauta, promover essa discussão em alto nível, né, e trazer as maiores cabeças envolvidas nesta temática. Mas além disso, Maluf, nós temos um grande desafio que é enfrentar a corrupção e precisamos nos posicionar sobre o nepotismo, nos posicionar sobre o orçamento secreto, nos posicionar sobre emendas parlamentares, sobre tantos assuntos que nos chamam a tomar posição todos os dias, todas as horas, e o INAC não se acovarda jamais. Muito bem, esse negócio do nepotismo que está em moda aí, parece que o Supremo está para decidir sobre se será possível contratar parentes ou não no poder público. A sua opinião é conhecida. Escreveu um artigo muito forte e foi publicado nos jornais, foi publicado em vários lugares. Conseguiremos ter uma solução favorável a nós, digamos, que somos contra isso? Maluf, eu costumo dizer o seguinte, às vezes as pessoas perguntam, qual é o problema do Brasil? O problema é a cultura da corrupção? Esse é um problema cultural? E eu costumo responder o seguinte, de fato nós tivemos aqui as capitanias hereditárias, que foi um sistema em que se extraiu a riqueza do Brasil. Isso foi ruim, sem sombra de dúvida, mas isso ocorreu 500 anos atrás. Quanto tempo mais nós vamos continuar nos lamuriando por causa das capitanias hereditárias? Muito tempo já passou e nós precisamos ter nas nossas mãos as rédeas republicanas do Brasil. Nós precisamos ter uma atitude íntegra, uma atitude ética, correta. Precisamos agir de maneira ética, íntegra, republicana. Precisamos votar desta maneira, escolher representantes íntegros, educar nossos filhos com a pedagogia dos bons exemplos. Não é? Essa questão do nepotismo, infelizmente, ela é fruto destes comportamentos ruins. Não é? É óbvio que o prefeito eleito não é plausível que ele possa admitir como secretário da Educação, da Saúde, da Assistência Social, o seu irmão, o seu primo, o seu sobrinho, a sua esposa. Isso é um mau exemplo. Não é? Por isso que eu me posicionei num artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, entendendo que isso viola o princípio da impessoalidade, da moralidade administrativa, e é muito ruim que o Supremo endosse esse tipo de coisa. O Brasil, no mundo todo, é um dos países mais corruptos? Maluf, esta pergunta é muito complicada, é muito complexa, e eu não sou o dono da verdade, e eu tenho muitas perguntas, e para responder a estas questões nós precisamos ter muito cuidado, porque quem é que pode afirmar qual é o país mais corrupto, qual é o país menos corrupto? E vou te dizer por que é difícil responder a isto. Quais são os casos de corrupção que nós conhecemos? São aqueles casos em que o indivíduo envolvido na tratativa desonesta não recebeu a sua parte. E esses são a menor parte dos casos. Em grande parte das aventuras desonestas da corrupção, cada um recebe a sua parte e ninguém fica sabendo que aquilo ocorreu. Tá certo? Desta forma, nós não conhecemos a magnitude da corrupção no Brasil
E no mundo. E no mundo. Uhum. Estes números que são pintados, 10 bilhões, 20 bilhões, 50, 100, são números chutados. Nós só sabemos da corrupção que não deu certo. Então, é muito difícil dizer qual é o país mais ou menos corrupto. A Transparência Internacional divulga um índice de percepção da corrupção, Sim. mas essa é uma percepção subjetiva. Não existe medição Pode objetiva da corrupção. Uhum. Estas medições, elas são muito pouco confiáveis. Nós precisamos, sim, trabalhar com transparência, nós precisamos diminuir as oportunidades, tá certo? Agora, é possível prevenir, portanto? Claro que sim. É necessário, educação, imprescindível prevenir educação, investimento em tecnologia, em acesso à informação, tá certo? É necessário ter clareza que não se resolve o problema da corrupção com bala de prata, com capa de super-heróis. Quem se apresenta com capa de super-heróis dizendo que vai resolver todo o problema é um mentiroso, um falsário, impostor que se aproveita da carência do povo, que quer acreditar em super-heróis. Não se resolve o problema da corrupção com capa de super-herói, com bala de prata, isso não existe. A corrupção tem que ser enfrentada com planejamento, com política pública anticorrupção, com redução das oportunidades, com investimento em tecnologia, investimento em transparência, educação a longo prazo. Ou seja, são múltiplas ações que devem envolver esta ação. Envolvimento da sociedade civil, tá certo? Você tem um conjunto de coisas que precisam acontecer concatenadas para você ter a médio e longo prazo a redução da corrupção, como tivemos, por exemplo, um ótimo case é o da Coreia do Sul. Coreia do Sul, há 3, 4 décadas, era um país com magnitude de corrupção equivalente à do Brasil. Investiu em educação integral, investiu em tecnologia, fez uma série de investimentos e hoje a Coreia do Sul, lá tem corrupção? Claro que tem. Os escândalos da Samsung, os escândalos da Hyundai evidenciam que lá há muita corrupção, só que ela é combatida, ela é punida, ela é enfrentada. No Brasil, a corrupção está fora de controle. Este é o problema. Na Coreia do Sul, ela existe, mas há reação de uma maneira institucionalizada. No Brasil, a corrupção está totalmente fora de controle. E este é o nosso problema. Muito bem. Me diga uma coisa, existe alguma barreira, muita crítica à atuação do INAC ou dessa campanha contra a corrupção? A gente tem alguma coisa que esteja contra isso? Não oficialmente, obviamente, mas algumas maneiras de querer não permitir que o INAC atue, por exemplo. Isso existe? Maluf, ou todo mundo tem medo? As coisas acontecem num plano silencioso, né? Existem dificuldades para o INAC realizar o seu trabalho, sim. Por exemplo, nós precisamos de recursos econômicos, nós temos dificuldade em obter patrocínios, né? Nós temos dificuldade em ter espaço para expor aquilo que nós precisamos, nós temos dificuldade em ter espaço para expor as nossas ideias e nós temos, obviamente, resistências e barreiras por parte daqueles que pretendem navegar nestas águas impuras. Eu tenho dito muitas vezes, e para mim isto é muito nítido, nos últimos 10 anos o Brasil vem enfrentando um viés de declínio, de degradação em relação ao combate à corrupção, né? Então isso atinge ao INAC e atinge todos aqueles que se dedicam ao combate à corrupção. A Lava Jato surgiu em 2014 e a princípio era uma boa iniciativa porque no sistema de colaboração, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Receita Federal, trabalhavam cooperando e a princípio era importante enfrentar a corrupção do andar de cima de uma maneira cooperativa. No entanto, no momento em que os procuradores apresentaram as 10 medidas contra a corrupção, com 2.500.000 assinaturas, aquilo foi recebido de uma maneira negativa por parte do Congresso, porque os procuradores achavam que aquelas medidas
obrigatoriamente teriam que ser aprovadas, e os deputados entenderam que não, isso não significa que tem que ser aprovadas. Tem que haver um debate, se sentiram afrontados, e a partir dali, esse é um ponto de inflexão em relação à luta anticorrupção, e começa uma reação, como houve na Itália, da Operação Mãos Limpas, começa a decadência do combate à corrupção. E o INAC e as organizações como um todo sofrem essas consequências, com a lei de abuso de autoridade, que é enfraquecida, com a lei de improbidade, que é enfraquecida, com as anistias aos partidos, recentemente a lei da ficha limpa, ou seja, todo o sistema, o ecossistema de combate à corrupção acaba sendo atingido. E a sociedade como um todo, depois da Lava Jato, vive um momento de uma certa orfandade no pós-Lava Jato, né? Tudo aquilo que ocorreu, inclusive, com os personagens da Lava Jato, procuradores, o juiz, aquilo acabou atingindo e gerando consequências ruins para o combate à corrupção. A maneira como tudo aquilo ocorreu, né? O juiz, a princípio, condenava pessoas poderosas, mas no momento em que ele emite um despacho e o beneficiário, o político beneficiário do seu despacho, o convida para ir trabalhar no seu governo, ele aceita este convite, não é? Aquilo acabou sendo danoso para o combate à corrupção. Não é? Não há dúvida. Então, tudo isso, essa sequência de acontecimentos, atinge o combate à corrupção como um todo, e todos os organismos que estão neste campo acabam sofrendo as consequências. Muito bem. Queria que o senhor desse um conselho a quem está chegando, ao jovem que vai fazer direito, ao jovem que vai para a diplomacia, ou que vai para o jornalismo, ou que vai para qualquer profissão, em relação à corrupção e à ética especialmente. Veja, a ética é um conceito que, com o passar do tempo, Maluf, infelizmente foi perdendo o viço, né? Eu vejo que muita gente abandona esta ideia, mas nós acreditamos nela e encontramos acolhida da sua parte quando nós batemos a porta da TV Cultura e apresentamos o projeto Ética Imortal. Não era possível não fazer. Nós acreditamos na importância do debate e de enaltecer a ideia da ética. Por isso que nós desenhamos o projeto Ética Imortal, junto com a Academia Brasileira de Letras, e achamos importantíssimo que a TV Cultura fosse uma multiplicadora do alcance deste projeto. E você, desde o primeiro momento, nos acolheu e teve esta visão de estadista no sentido de fazer com que isso alcançasse mais pessoas. Não, apenas eu entendi que era aquilo que eu acreditava e que vocês estavam me mostrando exatamente o que devia fazer. Mas nem sempre as pessoas enxergam isso, Maluf. O nosso mundo hoje é um mundo muito materialista, em que as coisas mais imediatistas acabam ganhando espaço neste mundo da modernidade líquida. Então, no mundo da modernidade líquida, nós não nos rendemos a isso e nós somos quixotescos e nos dedicamos à luta pela ética. E essa palavra que você está insistindo na necessidade dela, eu penso que é necessário que haja essa preocupação permanente, não só no direito, mas em todas as áreas, né? A preocupação com a ética é muito importante no direito, assim como ela é importante na medicina, assim como ela é importante na engenharia. Né? Preocupar-se com a ética é preocupar-se com valores de correção, valores de conformidade, valores sérios, atuar de acordo com preceitos corretos, observar preceitos de correção em relação a determinadas profissões, determinadas condutas. E no direito, Maluf, isso é especialmente relevante, porque nós estamos falando numa área de conhecimento
em que você trabalha com limites, com regras de comportamento, com distribuir direitos, dar a cada um o que é seu, não é? Distribuir justiça. E quando se pensa em distribuir justiça, é fundamental que esse processo de distribuição de justiça leve em conta e parta da premissa da ética como um valor fundamental. Então, é absolutamente essencial que quem opta por este caminho tenha como pressuposto primeiro a ética, a correção nos valores, a dignidade da pessoa humana. Lógico que é necessária a sobrevivência econômica, as pessoas precisam ter o seu ganha-pão a partir das profissões escolhidas, mas o ganha-pão com integridade, com correção, com honradez, com correção de condutas, né? Você não é plausível que você atinja qualquer resultado sem partir da premissa da correção de condutas. Então a ética deve ser sempre a base de tudo, no direito, na medicina, na engenharia, na biologia, em qualquer conduta, em qualquer carreira que se escolha. Posso entender, devo entender, que o senhor é otimista em relação à diminuição da corrupção, à melhora da ética em nosso país? Entendo esse otimismo ou não temos esse otimismo? Maluf, eu penso o seguinte, eu sempre invoco um pensamento, a meu ver, muito sábio do ativista pelos direitos civis, Martin Luther King, que nos ensinou que o grito dos maus é absolutamente previsível. O que é absolutamente inadmissível é o silêncio dos bons. É verdade. Os bons, eles não têm o direito de ficarem inertes. Nós temos o dever perante a nossa geração e as futuras gerações, nós temos o dever de agir, né? Nós temos o dever de lutar. Eu sou uma pessoa que me reconheço e me vejo como alguém otimista, né? Que a nossa luta é uma luta difícil, Eu já comparei a luta pelo combate à corrupção no Brasil como você atravessar a nado um lago totalmente povoado por crocodilos. É difícil atravessar este lago. É difícil, é uma travessia bastante difícil. É impossível? É bastante difícil, não é impossível. Não é impossível. É uma tarefa para corajosos, né? Precisamos de coragem, precisamos de otimismo, precisamos de resiliência. Tudo isso junto e misturado. Ser brasileiro não é algo simples. Exige grande dose de criatividade, de dedicação, de resiliência. Essa é a nossa profissão de fé. Quero agradecer a presença do Dr. Roberto Viano com essa aula que ele nos deu aqui nesse programa e convidar a todos para assistir a nossa próxima edição de Perfil Poder, um programa da TV Caras. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Roberto.